Saudação fraterna a todos, e aqui é sempre muito bondosa. Nós somos parceiros, não é, na criação do Blossom. E é uma satisfação muito grande estar com vocês. E a gente tem um carinho muito especial, né, pela família Blossom e pelos companheiros que nos acompanham. O tema, confesso que nunca tinha falado nesse tema até há poucos dias. E um grupo propôs, então, que a gente abordasse o tema. E eu olhei assim o tempo que tinha, né, para preparar o tema, e fiquei um pouco preocupado, porque tinha alguns dias pela frente, mas com a quantidade de atividades, mas a espiritualidade nos ajuda tanto. Nas próprias leituras diárias, eu fui o assunto se encontra, né? Lógico que nós não temos aqui a pretensão numa palestra de abordar toda a literatura que trata, porque é muito vasta, mas conseguimos selecionar alguns textos que nos ajudam muito nesse assunto. Nós vamos evitar a opinião pessoal sobre o assunto, tá bem? Se em algum momento eu colocar alguma coisa que não foi da investigação, eu deixarei isso claro, mas em princípio a gente vai ficar com a investigação, com a proposta que o Espiritismo nos traz sobre o assunto. São as relações amorosas no plano espiritual ou no mundo espiritual, como quiserem, e há uma íntima relação entre tudo que acontece na realidade física e aquilo que também acontece no mundo espiritual. E a gente começa a falar das relações amorosas no mundo espiritual, mas, na realidade, a gente acaba falando das nossas relações aqui no campo físico também, não é? E nós pedimos aos bons benfeitores amigos que nos inspirem nesse tema e também não só a gente nas palavras, mas que inspirem também o entendimento. É mais importante, não é, que haja entendimento sobre o assunto do que propriamente o que a gente fala, né? Nós encontramos um texto na Revista Espírita 1862 de Allan Kardec na nossa leitura diária. A gente sempre faz essa leitura de Kardec por um tempinho durante o dia e estávamos relendo há alguns meses aqui a Revista Espírita de 1862 e já sabendo que tínhamos que falar desse tema, a gente encontrou o texto e nós então selecionamos o texto. Ele é uma mensagem recebida por uma médium e que o Kardec inseriu na Revista Espírita de julho de 1862, na seção de ensinos e dissertações espíritas. E a mensagem se chama União Simpáticas das Almas. Há uma outra mensagem anterior na mesma Revista Espírita, mas ela trata do assunto num teor diferente, das dificuldades que o espírito enfrentava, porque ele comenta que há muita diferença entre um plano e outro e que ele percebeu isso e que os interesses do plano físico são muito diferentes dos interesses do plano espiritual. E efetivamente acontece isso, de alguns espíritos, ao desencarnarem, eles se dedicarem com mais afinco à realidade espiritual e não ter interesse nos assuntos que nos prendem no dia a dia, no campo da matéria, na busca da sobrevivência, naquilo que é importante para as nossas relações. Então, às vezes, há um esfriamento das relações entre os desencarnados e os encarnados em função dessa diferença de interesses. Mas aqui na mensagem que nós vamos usar, é uma conversa da médium com esse espírito, e é muito interessante porque ele fala dos laços que prendem os espíritos que efetivamente são afins, não importando no plano em que eles estão. Tá bem? A pergunta é: já me disseste várias vezes que nos reuniríamos para não mais nos separarmos. Como poderá dar-se isso? As reencarnações, mesmo as que se seguem às da Terra, nem sempre separam por um tempo mais ou menos longo?
ou seja, reencarnações às vezes que ocorrem em outros mundos até além da Terra, não separaria os espíritos que ficam, não é, em mundos diferentes, ou que a hora estão no mundo espiritual e o outro está encarnado e vice-versa? Será que não há essas separações? E ele responde, o espírito: eu te disse, Deus permite aos que se amam sinceramente e souberam sofrer com resignação para expiar suas faltas, reunir-se, a princípio, no mundo dos espíritos, onde progridem juntos, a fim de conseguirem encarnações nos mundos superiores. Podem, pois, se o pedirem com fervor, deixar os mundos espíritas na mesma época, reencarnar-se nos mesmos lugares e, por um encadeamento de circunstâncias previamente, reunir-se pelos laços que mais convierem aos seus corações. Então, há situações em que os espíritos se encontram no mundo espiritual e planejam. Tem um período de convivência lá, se preparam e planejam reencarnar para se encontrar. Às vezes não reencarna exatamente na mesma localidade, mas, como ele diz, por uma série de circunstâncias que são previamente estabelecidas, eles vão se encontrar num dado momento. E aí, então, quando se encontram, se identificam. E parece que tem início uma relação, quando na realidade há uma continuidade de uma relação, inclusive, já prevista no mundo espiritual. E então ele segue dizendo: uns terão pedido para serem pai ou mãe de um espírito que lhes era simpático e se sentirão felizes por se dirigirem no bom por o dirigirem no bom caminho, cercando-o de ternos cuidados da família e da amizade. Ou seja, as relações amorosas não são apenas do casal, mas pode haver relações amorosas entre pais e filhos, filhos e pais, entre irmãos que planejam reencarnar juntos para se apoiarem no trabalho, ou naquela encarnação que tem que desenvolver. Então, ele vai seguir. Outros terão pedido a graça de se unirem pelo matrimônio e ver isso. Refiro-me ao casamento entendido. Refiro-me ao casamento entendido no sentido da união íntima de dois seres que não querem separar-se mais. Entretanto, tal como é compreendido na Terra, o casamento não é conhecido nos mundos superiores. Opa! Quer dizer que nos mundos superiores o casamento não é igual. De que mundo superior será que ele está falando? Nosso lar? Não. Nosso lar está ligado à Terra. Está bem? Está ali entre a terceira e a quarta esfera, não é? E faz fronteira com o umbral. Então, por mais que a gente almeje desencarnar para nosso lar não é um mundo superior, que ele está se falando aqui. Está falando de outros mundos superiores à Terra mesmo. Tá bem? Nesses mundos superiores à Terra mesmo, o casamento não é igual. Ele vai comentar aqui mais na frente, inclusive vai terminar essa mensagem dizendo que o que vale lá é a união das almas e não propriamente um documento que é assinado para dizer que aconteceu o casamento. Tá bem? Então, esses são lugares efetivamente de muita felicidade, de uma liberdade mais plena. Os espíritos não estão presos ao globo onde eles vão viver. Então, o corpo não é denso como o nosso. E esses espíritos, sendo tão afins, não é? Eles podem, inclusive, se deslocar juntos para prestar serviço, auxílio em mundos inferiores. Imagina a felicidade, não é? De viajar pelo espaço sideral e ir ao encontro de seres que ficaram atrasados no processo evolutivo e ajudá-los.
nesse esforço, né, de evolução. É uma coisa maravilhosa. Então ele diz, olha, só o coração fala e guia nessas uniões tão doces, uniões livres e felizes, casamentos de almas perante Deus. Eis a lei do amor nos mundos superiores. Quer dizer que há casamento nos mundos superiores? Tem casamento nos mundos superiores. Mas vamos examinar. E a gente tem que examinar com o conhecimento que os espíritos nos trazem. Está no livro dos espíritos que o espírito não tem sexo. Bom, nós estamos falando de mundos superiores. Espíritos que já se desligaram de mundos materiais. Porque os espíritos que estão vinculados ainda a mundos, como o da Terra, quando desencarnam, vão para lugares, não é? De transitórios, nas esferas mesmo da Terra, para reencarnar, possivelmente conserva a mesma morfologia. Desencarnou homem, vai se apresentar homem. Desencarnou mulher, vai se apresentar mulher no mundo espiritual. E aguardará a oportunidade da reencarnação. E por isso, provavelmente, guarde a morfologia que tinha enquanto no corpo físico, inclusive os órgãos. E nós vamos olhar que existe casamento em nosso lar, por exemplo. Tá bem? E possivelmente, aí é uma suposição, vejo que eu ia destacar, porque nós não temos confirmação disso, eu pelo menos não encontrei, não é? A gente provavelmente ainda encontre em algum momento a confirmação. Deve haver relações como existe aqui entre a gente. Bem, em princípio. No entanto, nos mundos superiores, não, porque os espíritos não têm necessidade de se reproduzir e já ultrapassaram a necessidade da relação que é chamada de atrito de células para a produção da satisfação do prazer. Nós vamos examinar, já aqui em nosso lar, tem um capítulo do livro que chama Amor, Alimento das Almas. E esse assunto já é examinado em nosso lar. Os espíritos superiores se alimentam de amor. Então, não há as paixões desses mundos superiores como a gente conhece aqui, não é? Não há essas ações negativas, o mal não é praticado. Então, os espíritos vivem numa paz efetiva em função da conquista já realizada do seu processo evolutivo. A conversa é muito interessante, nós não vamos ler tudo. Recomendo esse texto, Não Simpática das Almas, Revista Espírita de julho de 1862. Vamos ver só mais um trechinho. Ele diz que, para esses espíritos que estão nos mundos superiores, não há o esquecimento mais do passado. Agora, prestemos atenção. Nós vamos ver primeiro essa situação aqui hoje, tá? Ele bota assim: se um véu fosse lançado sobre o passado, não haveria a suprema felicidade, a inefável alegria de nos revermos depois das tristezas da ausência e da separação. Não haveria, ou pelo menos ignoraríamos, essa antiguidade de afeição que mais ainda aperta os laços. Então, quando nos mundos superiores, os espíritos não se esquecem. Desde quando houve o primeiro encontro, não é? Em que esses espíritos foram se ligando. Os mundos colocados acima da Terra na escala da perfeição são cumulados de todos os favores que possam contribuir para a perfeita felicidade dos seres que os habitam. O passado não lhes é oculto, porque a lembrança de seus antigos sofrimentos e de seus erros resgatados à custa de muitos males e a lembrança ainda mais viva de suas afeições sinceras lhes faz achar 1000 vezes mais doce essa nova vida e os protegem contra faltas que talvez pudessem ser arrastados por uns resquícios de fraqueza. Para o homem, esses mundos são o paraíso terrestre, destinado a conduzi-los ao paraíso divino. Então ainda não é um mundo sublime, mas já é um mundo superior, não é? E aí nós já destacamos que ele vai comentar que nesses mundos a ligação é de alma para alma, sem necessidade
das formalidades que nós temos aqui no mundo físico. Bem, agora vamos lá. Nesses mundos superiores não há esquecimento do passado. E quanto a nós, que estamos ligados à Terra? As almas afins, que estão vinculadas ou não ao dormir, se desprendem do corpo físico e, como são afins, se encontram e podem ter recordações do passado. Mas não é como no mundo superior, que aquela recordação é presente sempre. Nós nos lembramos naqueles momentos. E quando a gente volta para o corpo físico, quando nos despertamos, temos às vezes intuição, uma vaga lembrança, mas não tem aquela lembrança tão presente como é, não é, nos mundos superiores. Nós vamos, então, passar agora para o exame de nosso lar, tá bem? Nós temos... o nosso lar, ele é de uma riqueza impressionante. No capítulo 6, no capítulo 10, perdão, no Bosque das Águas, capítulo 10, André Luiz está com Lísias, e Lísias comenta para André Luiz: estamos no Bosque das Águas. Temos aqui uma das mais belas regiões de nosso lar. Trata-se de dos locais prediletos para as excursões dos amantes. Vocês ouviram? Então, os amantes se encontram lá, não é? Que aqui vem tecer as mais lindas promessas de amor e fidelidade para as experiências na Terra. Ou seja, em nosso lar também, os casais afins se encontram para o planejamento, não é? Da sua reencarnação juntos. E há esse Bosque das Águas. Muito bem, a primeira referência, mas nós vamos mesmo para o capítulo 18. Deixa eu ver se é isso mesmo. 18. Amor, alimento das almas. Aqui, a Dona Laura é a mãe de Lísias. Recebe André Luiz em sua casa e oferece a casa para ele. André Luiz chegou em nosso lar, ele não tem família lá, a mãe dele está numa região superior. Se a gente se lembra bem, ela veio visitá-lo. E depois ele se desprende num sono e vai visitar a mãe. Aí as pessoas ficam tão encrencadas com isso. O que ele deixou? Se ele dormiu e foi visitar a mãe, ficou alguma coisa lá onde ele estava dormindo? Então o que foi com ele? Nós não podemos nos esquecer que ainda existe o perispírito e que ele tem diferentes gradações. Então há quem avente que ele foi com o corpo mental. Na verdade, não temos prova disso. O corpo perispiritual pode ser ainda denso e pode ter desdobramentos naturais, não é? Provavelmente durante o sono, e foi o que aconteceu com ele. Mas nós só saberemos disso no futuro, tá bem? Vamos aqui. A senhora Laura comenta com ele: nosso irmão talvez ainda ignore que o maior sustentáculo das criaturas é justamente o amor. De quando em quando recebemos em nosso lar grandes comissões de instrutores que ministram ensinamentos relativos à nutrição espiritual, todo o sistema de alimentação nas variadas esferas da vida tem no amor a base profunda. A alma em si apenas se nutre de amor. Quanto mais nos elevarmos no plano evolutivo da criação, mais extensamente conheceremos essa verdade. Interessante, não é? O amor como alimento. E nós não nos damos conta, muitas vezes, disso. Então, ela vai fazer uma lembrança aqui, não é? Um comentário, a senhora Laura. Não se lembra do ensino evangélico do amai-vos uns aos outros? Prosseguiu a mãe de Lísia.
conceituou esses princípios objetivando tão somente os casos de caridade, nos quais todos aprenderemos, mais dia menos dia, que a prática do bem constitui simples dever. Olha aí, hein? A prática do bem é só dever. Aconselhava-nos igualmente a nos alimentarmos uns aos outros no campo da fraternidade e da simpatia. Jesus recomendava: confessai-vos uns aos outros. Ou seja, que nós nos conversássemos. O homem encarnado saberá mais tarde que a conversação amiga, o gesto afetuoso, a bondade recíproca, a confiança mútua, a luz da compreensão, o interesse fraternal, patrimônio que se derivam naturalmente do amor profundo, constituem sólidos alimentos para a vida em si. Tudo bem, gente? Elastecendo a questão dos laços de fraternidade, que são fundamentais, e ela ainda diz mais embaixo: e ninguém diga que o fenômeno é simplesmente sexual. O sexo é a manifestação sagrada desse amor universal e divino, mas é apenas uma expressão isolada do potencial infinito. Entre os casais mais espiritualizados, o carinho e a confiança, a dedicação e o entendimento mútuos permanecem muito acima da união física, reduzida entre eles à realização transitória. A permuta magnética é o fator que estabelece ritmo necessário à manifestação da harmonia. Para que se alimente a aventura, basta a presença e, às vezes, apenas a compreensão. Às vezes, a troca de olhares, a cumplicidade que o casal desenvolve na relação mútua de respeito e de apoio um ao outro, que se revela, às vezes, nas expressões do olhar, simplesmente. Às vezes basta um toque e o indivíduo já se sente planificado. Porque há um intercâmbio de energia, não é? Quando equilibrada, ela efetivamente alimenta. Então, ela termina dizendo: aprendemos em nosso lar que a vida terrestre se equilibra no amor, sem que a maior parte dos homens se aperceba. Almas gêmeas, almas irmãs, almas afins, constituem pares e grupos numerosos. Então, as relações amorosas não são apenas do casal. São também de almas afins, almas irmãs. Tá bem? E esse capítulo ele vai terminar com uma coisa muito curiosa. Ela está ali conversando, de repente toca a campainha. Aí, Ulisses vai lá atender a porta, não é? E chegam dois outros espíritos, Polidoro e Estácio, que são companheiros do Ministério do Esclarecimento de Lísias. E aí, para que eles estão vindo? É porque eles têm um programa afetivo feito. Então, eles vão sair. A dona Laura disse que eles podem ir, porque eles não querem atrapalhar o programa afetivo deles. Eles vão encontrar com as suas respectivas noivas, não é? Então, a mãe diz assim para Lísias: vai, meu filho, não faças Lacínia esperar tanto. E André Luiz, então, fica com ela. No capítulo seguinte, ele vai saber que tem uma sobrinha dela que está enferma, a jovem desencarnada. E aí nós vamos ver, no capítulo 20, as noções de lar. Ela conta para André Luiz que veio um matemático de planos superiores uma vez fazer uma palestra em nosso lar. E aí ele vai falar o que eu vou compartilhar com vocês, vou mostrar aqui rapidamente. Deem só uma olhadinha, compartilhando a tela primeiro. Todo mundo está vendo? Opa, sai daqui, filho. Não era para você descer, não. Agora está em cima do negócio, não pode. Agora. Noções de lar, com André Luiz. Primeiro nós vamos colocar uma frase que eu acho muito interessante, que é citado por Martins
em família e educação sexual. É o texto. E o livro é Sexo, Amor e Educação. O pai, a mãe e o filho são três amores que têm um só nome, família. Paulo Fivel é um escritor francês. Então, ela diz que o matemático disse que o lar ele vai se compor, não é, de duas retas. Do sentimento feminino, na reta vertical, envolvido nas inspirações criadoras. Reta horizontal, sentimento masculino em marcha de realizações no campo do progresso comum. E o ângulo reto dessas duas linhas vai então ser o lar, que seria nas linhas do plano da evolução divina. Então, está inspirações da vida. Aqui o sentimento masculino em marcha de realizações no campo do progresso, a união dos dois, quando nós vemos o sentimento feminino e o masculino. E aqui, então, nós temos o lar, mas veja só, parece que o lar aqui está meio pendente para o lado do sentimento feminino, não está? O que acontece numa situação dessas? O sentimento feminino está preponderando em relação ao sentimento masculino. Então, o lar se afasta da realidade do mundo. Tá bem? A outra situação agora. Agora a reta não está lá no ângulo certinho. Ela está ali tendendo para o sentimento masculino. O que vai acontecer aqui, então? Prepondera o sentimento masculino, o lar fica esquecido das noções de espiritualidade. Então, nós temos que buscar o equilíbrio. O lar é o sagrado vértice, onde homem e mulher, vejam que lá ele falava em sentimento feminino, sentimento masculino, aqui só que ele vai falar de homem e mulher. Então, o lar é o sagrado vértice, onde homem e mulher se encontram para o entendimento indispensável. Templo onde as criaturas devem unir-se espiritual antes que materialmente. Tá bem? Então, a união tem que ser mais espiritual que propriamente material. Quando há o equilíbrio, aí está. E vamos pôr atenção. Não importa quem exerça o sentimento feminino e masculino. Porque o homem também tem sentimento feminino e a mulher também tem sentimento masculino. Então, às vezes, há inversão na situação do casal ou dos indivíduos que decidem, não é, formar o lar aqui. Então, eu e a Vera já tivemos situação, foi vivendo nos Estados Unidos, 2 anos e meio, eu tive que exercer o sentimento feminino dentro de casa. Eu estava licenciado do meu trabalho e a moça que trabalhava conosco nos dava apoio, não é, dentro do lar, por causa dos fenômenos que aconteciam na casa, disse que a gente era bruxo um dia e foi embora. Fez a mala dela e como é que você contrata pessoas para trabalhar nos Estados Unidos? Então eu assumi o compromisso com a família que eu iria cuidar. E foi maravilhoso, simplesmente, o período. Não me arrependo de jeito nenhum. Nesse período, nós recuperamos a nossa filha que estava se afastando da gente. Ela estava na adolescência desse período. Então, não interessa quem exerça o sentimento. Muito cuidado com isso, porque muita gente hoje sai fora do lar, tanto a mulher como o homem. Não é? E os dois trabalhando fora, cuidam muito do sentimento masculino e se esquecem do sentimento feminino, e a família, então, naturalmente, estará desequilibrada por causa disso. Então, o lar não somente moradia dos corpos, é residência das almas. E aí nós vamos ver que a importância da oração dentro do lar é o santuário doméstico, onde se cultiva a oração e os sentimentos elevados. É um campo sublime das mais belas florações e onde vai haver colheitas espirituais importantes. Nós vamos interromper aqui. E vamos voltar agora para o livrinho rapidinho. Nós estamos concluindo o nosso comentário. Nós vamos ver que André Luiz está conversando aqui, não é ainda, com a irmã Laura, não é? E o comentário: raros conhecem que o lar é instituição essencialmente divina e que se deve viver dentro de suas portas com todo o coração
e com toda a alma. E aí nós vamos ver que há um outro comentário muito interessante que eu queria colocar para vocês, que é o seguinte, ó, diz assim: existe na esfera carnal raríssimas uniões de almas gêmeas, reduzidos matrimônios de almas irmãs ou afins, e esmagadora percentagem de ligações de resgate. Apesar da Terra estar entrando no período da regeneração, ainda vivemos essa situação, está bem? Então, são raros casamentos de almas gêmeas. Tem casamentos de almas irmãs, almas fraternas, mais afins, mas a grande maioria também das ligações ainda é de casamentos de resgate. E aí nós vamos ver a continuação da palestra e nós vamos olhar aquela... Vai terminar o capítulo 23, é que Carlos, eles vão desculpa, voltar. deu uma cortada. Deu uma cortadinha, você pode retomar só um pouquinho, por favor? Tá. Deu para ouvir até onde eu falei dos casamentos de resgate? Sim? Isso. Sim. Então, só mais tarde, depois de muita conversa que ele vai tendo com a dona Laura, é que Lísias volta com os amigos da excursão que ele foi fazer no Campo da Paz. Bem mais tarde só que ele vai voltar. Então, nós vemos efetivamente como é muito interessante. Queria só comentar com vocês do nosso lar ainda a situação que é o caso Tobias, no capítulo 38. Tobias é um trabalhador de nosso lar e André Luiz vai visitar o seu lar. E ele é recebido lá, não é? Pela dona Ilma, que é a dona da casa, é a mulher do Tobias. Mas aí, Tobias vai apresentar para ele também uma outra pessoa que está lá. E essa outra pessoa se chama Luciana. E aí, num dado momento, eles estão tomando algum alimento e Tobias diz assim, provavelmente o irmão não saberá da nossa situação. E aí ele vai contar que ele foi casado com Ilma, ela desencarnou, e aí ele se casou com Luciana. E aí quem olha isso assim, não lê, não presta atenção, vai dizer, nossa, uma situação de bigamia dentro do nosso lar? Mas não é nada disso, não. Ele vai deixar isso muito claro, não é? Que de fato, ele é afim, é um espírito muito ligado a Ilma. E que teve um casamento, não é, de ajuste com Luciana, depois que a Ilma desencarnou. Bom, a Luciana está acolhida no lar dele porque Ilma fez questão de acolhê-la. E Luciana vai contar o quanto foi difícil para ela. E ela aprendeu muito com Ilma, essa renúncia de Ilma ajudou muito ela, muito mesmo. Hilda, né? Hilda. Então, a Hilda ajudou demais a Luciana. E a Luciana, num dado momento, Tobias disse assim para o André Luiz ficar tranquilo, porque a alma afim de Luciana já está reencarnada e que ela só está aguardando o momento de ir ao seu encontro, porque eles planejaram uma reencarnação juntos. Ela também não está abandonada e não está sozinha, que ela tem uma alma muito afim dela que está reencarnada na Terra. Então, aí está. Há relações amorosas no mundo espiritual? Sim. E tem profundas relações com aquilo que a gente encontra aqui. Vamos terminar o comentário com o caso que a gente encontra e a vida continua. Evelina Sepp e Ernesto Fantini. Quem leu vai se lembrar. Eles se encontram acidentalmente, a aparência, antes de serem internados no hospital com uma doença muito similar. E os dois acordam num outro hospital sem se dar conta do que ocorreu. E vão levar um tempo para descobrir que eles haviam desencarnado. E aí a relação dos dois vai se estreitando. Há o filme, mas o filme não conseguiu retratar bem.
Porque durante esse período, ela, que era muito jovem, vai amadurecendo no perispírito. E ele, que desencarnou velho, vai rejuvenescendo. Depois de muita luta, né, ela deixou o esposo, ela ainda tem muita ilusão com o esposo que ficou, ele também tem toda uma história que vai ser narrada muito interessante no livro. Lá na frente, os dois descobrem que eles se amam e pedem autorização para se casar, para se consorciar. Então, são alguns relatos que evidenciam que sim, há muito amor no mundo espiritual. Vamos lá, eu esqueci completamente de olhar a área de texto. Se tem alguma pergunta, Fernanda, pode passar. Tem algumas perguntas aqui que eu vou fazer para você. Primeira pergunta. Você falou sobre o relacionamento nos mundos superiores, mas a pessoa pergunta, e as relações entre encarnados em outros planetas, que não necessariamente superiores? Poderia comentar sobre isso? Aham. Nos mundos superiores, você falou que não há necessidade de se reproduzir. Como é que fica, então, a reencarnação? Mas a pergunta dela está falando sobre planetas, não definiu qual tipo de planeta. A Pamela diz assim, né, as relações entre encarnados em outros planetas. Poderia comentar mais sobre isso? É essa daí, né? Bem, o que acontece? A gradação da evolução, ela é infinita. E enquanto existir corpo de carne, vai haver naturalmente as relações como nós conhecemos. O casamento e tudo não é desse jeito. Cada vez vai ficando mais, digamos, sublime, o respeito, o foco vai se tornando mais evoluído. A sociedade é mais evoluída, há mais respeito entre os seres. Bem, se nós compreendêssemos, né, a importância dos votos que a gente faz quando a gente vai se casar, não é a promessa, às vezes nem vai para o cartório nem nada, mas se compromete com a pessoa. Se a gente compreendesse isso, que maravilhoso não seria, não é? Bom, acontece que quando chegamos em certos planetas, já não há mais corpo de carne. O corpo é fluídico. E, naturalmente, o processo da reencarnação lá, ele é totalmente diferente do nosso. A gente já não está ensaiando aqui a reencarnação in vitro, essa coisa toda, não é? Então, nós chegaremos algum dia em que na Terra não vai haver mais a necessidade da união dos dois seres para haver o nascimento de algum espírito que queira reencarnar. Mas quando isso acontecer, o corpo já vai estar bem mais sutilizado, tá bem? A outra? Você pode, no Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma parte que fala sobre o divórcio. Né? É o capítulo 22. Você pode comentar sobre isso, já que os espíritas, apesar de lerem isso no Evangelho e isso estar na literatura, nós sabemos que isso pode pegar a gente lá na frente, porque a gente não foi até o fim. Uhum. Sim, o que acontece? O espiritismo não é contra o divórcio, porque há situações em que efetivamente a relação ela se torna praticamente impossível, em função, não é, das questões da relação do casal. No entanto, não é, nós temos que ponderar aqui. Então houve a separação porque estava programada? Aí vai ficar a critério, né, de cada um considerar o que quer acreditar ou não nessa situação. Eu vou colocar sinceramente que não acredito, isso aí agora é uma questão pessoal, porque nós não encontramos literatura sobre isso, que haja uma programação para que alguém se separe. Tá bem? As programações são para que os casamentos funcionem em função de necessidades do passado. Eles são programados porque houve necessidade. No entanto, consideremos que há casamentos acidentais, que não foram programados e que as criaturas provocam, não é? Ou uniões que não são chamados casamentos, não é? Uniões estáveis que não estavam programadas, que as criaturas provocam. Então, naturalmente, isso não estava nem programado em encontrar, que dirá está programado uma separação. Bem,
Mas há situações em que efetivamente a coisa não funciona. E há riscos, inclusive, às vezes, para a vida de um deles. Numa situação que a gente presenciou, era uma senhora que trabalhava conosco, ela contava algumas situações já, assim, tanto difíceis que havia agressividade por parte do marido. E um dia ela chegou, na noite anterior, ele tinha encostado a faca no abdômen dela. Então, a pergunta que eu fiz, ela estava contando isso para mim e para a Vera, e eu então fiz a pergunta para ela no mesmo momento. E o que é que você está esperando? Que ele te mate da próxima vez? Não é? Então, ela foi conversar com ele com alguém junto, já não foi mais conversar sozinha. E na busca de um entendimento. E lógico que não houve entendimento naquela situação, havia uma irracionalidade ali, e ela então pediu a separação, eles se separaram. Não é? Ele se casou quase de imediato, ou se juntou com outra pessoa, e ela mais tarde veio se casar e está num casamento muito, muito bom. Não é? Muito, eles são felizes os dois. Então, são situações que às vezes acontecem em que não dá realmente. Se o casal vê que não, a coisa não funciona, agora, a gente sempre tem que considerar o seguinte, por que se separar com briga, não é? É muito mais interessante, a gente inclusive valoriza muito mais as separações que acontecem quando o casal se entende. Continua amigos, inclusive, para quê, não é? Essas coisas assim de desavenças que depois ficam pendências para ser resolvidas lá na frente, não é? É porque pessoas Então, têm uma bom, expectativa e aí já decidem. de repente não é aquilo, não é? É, Então, tudo bem. A gente vai aprendendo, vai amadurecendo. Nós temos que nos conhecer muito bem antes de casar, não é? Para evitar essas situações mais complicadas. Mas às vezes acontece e aí tem que haver respeito. Não cabe a ninguém julgar. Se o casal tomou a decisão de se separar, é questão do casal, ninguém tem nada a ver com isso. Se eles têm filhos, então é a questão deles com os filhos, não é? Nem os outros familiares têm nada a ver com isso, porque a situação é muito complexa, muito difícil para ficar estabelecendo julgamentos em relação ao que os outros fazem ou deixam de fazer. A vida da gente já é bastante complexa, não é? Para a gente ter que se envolver nesse tipo de coisa. é verdade. Eu queria fazer uma perguntinha baseado no que você está falando. Como é que ficariam as obsessões no mundo espiritual com relação a casais? Uhum. Você pode comentar um pouco sobre isso, Sim. por favor? As relações que a gente estabeleceu no passado, elas têm normalmente continuidade. Se o casal se comprometeu com algum espírito prejudicado e tudo mais, não é? E não houve uma condição de entendimento ainda, que vai haver em algum momento, mas não houve ainda, pode ser que o casal fique perseguido por esse espírito durante a encarnação, aí há a situação de obsessão, e quando eles desencarnem, a depender da situação, ainda depararão com o espírito no mundo espiritual, tentando perturbá-los. Mas quando o casal efetivamente vive uma vida de respeito, tem outros filhos, aquele obsessor tenta prejudicar e tudo, vai perdendo a sintonia. Ele já não consegue mais exercer aquela ação que exercia. E ocorre muitas vezes, inclusive, dele ver o exemplo do casal, se arrepender e até vir a ser um dos filhos. Pode acontecer isso, não é? Então, essas situações todas em momento. Por isso, é importante buscar o entendimento o antes possível. Se a pessoa sente que tem essa dificuldade, a situação, o melhor não é querer afastar o espírito obsessor como se ele fosse um inimigo. É um irmão nosso que está desequilibrado em função, inclusive, provavelmente, do que nós fizemos. E aí, de repente, há uma oportunidade, não é, de reconciliação, o que seria ideal para os dois. Porque se há reconciliação e não há efetivamente outros vínculos, aquele espírito vai cuidar da vida dele, enquanto a gente cuida da gente. Mas se há ali efetivamente uma necessidade, não é, de solucionar problemas pendentes ou até intensificar os laços da fraternidade, então ele continuará junto, mas em outras bases de relação, agora mais produtivas, né, no sentido mais positivo, tá bem?
É sempre importante... Desculpe, a Kemi, você estava falando. Não, você continua, Fernanda. Eu só ia falar que é sempre importante pensar em evangelizar o espírito em vez de usar violência no diálogo e etc. Com certeza. E outra coisa que você estava falando sobre o divórcio, me parece que ali está escrito que o divórcio é a consolidação de uma coisa que já aconteceu, que é a separação. Exatamente. Por isso que a gente aceita isso, mas o espírita pensa, puxa, é um resgate. Aqui tem uma pergunta do Guilherme. Pode haver um compromisso em um casamento temporário somente para o nascimento dos filhos? Há casais que se comprometem em relação à recepção dos filhos. Dificilmente seria um compromisso temporário, porque quem é que vai cuidar dos filhos? A questão não é só pôr no mundo, né? Receber, dar o corpo e o ser nasceu e pronto, está resolvido, não é? Eu acho que o que ele quer dizer é ficar junto para ter o filho e aí cada um vai para o seu lado e os filhos... Sim, pois é. Vai ficar com um deles, não é? Ou os dois, né? Na verdade, você consegue me ouvir? A pergunta é mais porque os meus pais, por exemplo, ficaram casados por 25 anos. E aí, desse relacionamento, surgiu os meus irmãos e eu. E hoje eles se separaram, já faz muito tempo que eles se separaram, são muito amigos. Mas eu acredito que talvez essa união deles foi para que a gente pudesse ter nascido, né? E, enfim, é por isso a pergunta. Guilherme, com certeza a união deles foi para que vocês pudessem nascer, com toda certeza, não é? Agora, não significa que depois disso eles tivessem que se separar, não é? Agora, a ninguém cabe julgar isso, efetivamente, a não ser os dois. Aqui há várias hipóteses, né, que entram. E, na verdade, tudo depende. Tem gente que diz assim, separou, vai ter que se encontrar na outra encarnação para resolver o que ficou pendente. Mas quem disse que só se resolve casando? Tem outras maneiras de resolver as pendências se ficaram pendências, não é? Então, as coisas não podem ser, assim, taxativas e a gente não tem direito de julgar. Então, se os seus pais são amigos, não é? Tem uma relação muito boa de amizade, eles se sentem bem, se relacionam bem com os filhos, são pessoas de bem, quem cabe julgar alguma coisa em relação a isso? São situações, não é, que se deram e, de repente, o casal encontrou outra forma de solucionar aquilo que, de repente, ainda tinha, não é, para encaminhar em relação a outras encarnações do passado. E se tiverem alguma coisa independente, como são amigos, ao chegar no mundo espiritual, vão examinar isso e replanejarão uma encarnação outra vez juntos, para então dar continuidade àquilo que continuou pendente. E qual é o problema disso? Não é? Cada ser ou cada casal faz a sua programação e segue a sua vida. Volto a dizer, a ninguém cabe julgar isso. Então, quando a gente faz o comentário, é só no sentido do entendimento, não é, da questão. De toda maneira, eu volto a afirmar, na minha limitação, eu ainda não entendo que alguém tenha se casado e programado se separar. Essa hipótese ainda não, né? Pode ser que eu venha mudar de ideia com fatos que venha a encontrar no futuro, mas a lógica não me aponta nesse sentido, tá bem? Me parece que a pessoa está colocando isso como o primeiro objetivo, e se der certo, tudo bem, mas se não der, a pessoa está ok com o fato da separação, né? Tem muitas pessoas que põem os filhos acima de... eu vou fazer uma outra pergunta aqui que ainda é sobre relacionamentos, depois eu volto para essa questão dos filhos. Ainda nesse tópico de relacionamentos, como os espíritos veem as relações homoafetivas? Uma pergunta que nós temos aqui. Bem, os espíritos não julgam, não é? Os superiores. Os inferiores, eles incentivam, inclusive, as relações desequilibradas, porque para eles é alimento, não é? Um alimento bem deteriorado e que eles têm necessidade dele. Agora, os espíritos superiores não julgam. E se nós efetivamente compreendemos o espiritismo, a gente também não julga. Isso é uma questão, não é, das pessoas, e cada um tem efetivamente o direito às suas escolhas.
é muito interessante, num dado momento, né, ele afirmou que essa questão das relações homoafetivas na Terra iriam aumentar de tal maneira que o preconceito ele teria que efetivamente ser superado, porque seria assim, uma coisa que seria massiva, digamos assim. E está acontecendo cada vez mais, nós estamos observando isso, não é? As relações homoafetivas. Então, os espíritos superiores encaram isso com muita naturalidade, como experiências que as criaturas escolhem, não é? E precisam passar por elas para realizar o seu processo, digamos assim, de aprendizado, de crescimento espiritual. Então, não há julgamentos. Em relação a nós, os espíritas, há diferentes entendimentos das pessoas. Na nossa concepção, nós temos inclusive casais amigos que são homoafetivos, tanto eles como elas, não é? E que a relação é excelente, são pessoas muito respeitáveis, que se respeitam mutuamente, não é? E que, com as quais a gente tem amizades e amizades muito boas. Então, com toda sinceridade, não cabe de forma nenhuma o julgamento. E alguém já poderia perguntar, aí se eles decidirem adotar filhos? Que coisa maravilhosa! Quantas crianças estão sem pai, sem mãe, precisando de acolhimento, não é? E aí vai alguém dizer que não pode. Realmente é muita limitação, sabe? E a gente precisa elastecer um pouco os conceitos. Agora, o que efetivamente o Espiritismo nos esclarece, e isso aí vale para o hétero como para o homoafetivo, é a questão da promiscuidade nas relações. Isso é um grande problema, porque no Livro dos Espíritos é colocado que o casamento é um passo no processo evolutivo, no progresso da humanidade. Então, quando o casal resolve por uma relação que não é essa relação poligâmica, então há efetivamente uma complementação e há um crescimento, um desenvolvimento. E isso constitui o fator de equilíbrio da família. Não importa a família, não se é dos casais héteros ou se de homoafetivos. Nessa situação dos homoafetivos, tem que prestar atenção. Vão constituir o lar, um deles vai cuidar do sentimento feminino e outro do masculino, ou os dois vão compartilhar. Porque o ideal, inclusive, que nos casais héteros haja o compartilhamento dessas funções. Cada vez mais nós vamos caminhando para isso. E aqui, então, eu tenho que me lembrar da situação do Chico. O Chico, eu sempre lembro disso nessas horas. Ele estava dando uma entrevista para o jornalista. E o jornalista, quando estava terminando a entrevista, o Chico pediu para o jornalista aguardar lá na sala, que ele ia lá no quarto buscar um livro que ele queria dar de presente para o jornalista. E quando o Chico está caminhando lá para o quarto, o jornalista pensou aqui com ele mesmo. Pensou assim, como é que pode, não é, um movimento como esse estar crescendo tanto, não é? Liderado por um homossexual como esse? Aí o Chico, ele pensou isso. E o Chico, lá de dentro do quarto, voltando, respondeu para ele. Essas minhas características masculina e feminina ao mesmo tempo, é porque eu sou pai e mãe de uma nova era. Então, as características masculina e feminina que eu tenho ao mesmo tempo é porque eu sou pai e mãe de uma nova era. Não consta que o Chico tivesse tido relação sexual com ninguém nessa encarnação que ele teve última. Tá bem? E ele era pai e mãe de uma nova era. Porque ele é a síntese da evolução. É o que nós vamos ser no futuro. Ele estava com morfologia masculina porque aqui na Terra, quando nasce com uma ou com outra. Mas ele não era nem de uma nem da outra. Ele já era uma síntese evolutiva. O que nós vamos ser no futuro. E ainda assim vamos continuar nos amando. Não é? E vamos ter aqueles seres, e provavelmente, aí eu também concordo com o Emmanuel que tem alma gêmea, apesar de ter a discussão de que tem pessoas que dizem que não, o que Kardec coloca no Livro dos Espíritos é num sentido. Não existe alma gêmea, que um é uma metade e precisa da outra metade para se completar. Isso não existe mesmo. Cada ser é completo em si mesmo.
mas há as afinidades. E a gente acaba desenvolvendo mais uns do que outros. Se João era o discípulo bem amado, Cristo também tinha naturalmente suas afinidades. Jesus tinha suas afinidades, melhor colocando, mais com uns do que com outros. Como é natural isso. Tá bem? Você comentou sobre ele não ter tido nenhuma relação sexual e nós sabemos que a energia sexual pode ser canalizada para outra coisa, para a criatividade, o palestrante, para a voz. Essa energia, quando não é usada, ela é criativa também, né? Que justamente é uma energia de criação, né? E é o que ele fez, o Chico. E outros também. Aqui ainda sobre a família tem uma pergunta. O que pensar de um casal que prioriza os filhos sem cuidar da saúde afetiva entre eles, muitas vezes não considerando suas próprias necessidades afetivas como um casal? Pois é complicado, não é? Porque tem que haver um equilíbrio. E aí é onde a gente entra com essa questão da energia sexual do casal. Quando o casal tem uma relação equilibrada, a energia sexual deles é que sustenta a família. Tá bem? Então, essa troca ela pode acontecer não necessariamente na relação sexual, mas na relação carinhosa desse casal, de respeito, de apoio mútuo, daquela cumplicidade que a gente já fez referência, e naturalmente pela relação sexual que vai ocorrer, não é, entre os dois. Mas quando há um distanciamento, os dois se dedicam aos filhos e não tem uma relação entre eles, da onde nasce do casal a base de sustentação desses filhos, dessa família que está constituída? Daí a importância da relação. E quando há promiscuidade, que ele ou ela não respeita o matrimônio, então abre brechas terríveis para a entrada da obsessão, de espíritos inferiores, que vão para a cama, inclusive, com eles depois. Essa coisa toda. E como é que fica a família e os filhos dentro disso? As pessoas fazem muitas vezes, e aí é aquela questão da ignorância, não é? Mas nós espíritas, nós já sabemos disso. Então o espírita não tem o direito, porque ele tem o conhecimento do que está acontecendo. É a mesma coisa que escancarar a porta e dizer para os obsessores: entrem, façam a farra, façam a festa. E isso tem consequências, não é? Naturalmente. Mas isso é muito comum, né? A pessoa, depois que tem filho. E aí tem aquela metáfora da máscara no avião. Primeiro você tem que botar em você para poder ajudar os outros. Se o casal não põe a máscara, o filho. Tem outra pergunta aqui. Qual a conduta moral e ética em alinhamento com as leis divinas quando nos deparamos com aquele com quem temos profunda e infinita harmonia e identificação, mas estamos comprometidos com outros parceiros? Allan Kardec coloca um caso na Revista Espírita de um casal, né? Se amavam, mas por questões de conveniência da família, os pais decidiram que ela se casaria com outro e ela respeitou a família. E o outro, então, que a amava muito, resolveu se casar com a moça, com muito respeito e tudo, mas o fato é que os dois se encontravam, resultava que ele era amigo do rapaz que casou com a moça, que ele tinha muito amor por ela, e ficava exigindo a presença dele na casa, e os dois sofriam muito com isso. E os dois tinham assumido o compromisso de respeitar. Só que a coisa estava tão difícil, e numa circunstância, depois de tudo, eles se encontram e decidem se suicidar para não trair, não é, o matrimônio, desrespeitar as duas outras pessoas. E naturalmente vão para o mundo espiritual num sofrimento terrível e ficariam longos anos sem poder nem se ver em função do que haviam feito, né? Então, a questão aí é complexa, precisa ser examinada, cada caso é um caso, precisa ser considerado, tem seus atenuantes a depender da circunstância, não é? Mas o importante, efetivamente, é que a gente respeite. Se
aconteceu da gente encontrar a pessoa e a pessoa já está comprometida, ou a gente já está comprometido, então aí está uma prova difícil, provavelmente. E se nós nos rebelamos, em verdade é uma expiação, não é uma prova. Porque o que diferencia a prova da expiação é que a prova a gente aceita normalmente, e a expiação a gente se rebela, não é? E não é fácil, não, mas é preciso, não é uma circunstância como essa, efetivamente manter o respeito. Pode ser que essas almas se iluminem nessa situação, se conseguirem vencer. Esse caso que você contou das pessoas que infelizmente cometeram suicídio é um caso triste, mas tem um caso que nós lemos num livro de Ivone Pereira, que ela conta, né, sobre ela mesma, que conheceu a alma gêmea dela, que é o espírito simpático, né, no livro dos espíritos. Ele estava encarnado em Portugal e ela sabia que ele era aquela pessoa, aquele espírito, que toda identificação, harmonia. Então ela agradeceu por ele ter nascido em outro país, de maneira que ela pudesse honrar o compromisso dela e nessa vida eles não ficarem juntos para poder ganharem vamos dizer assim, os pontos dessa prova e se encontrarem no plano espiritual. O livro da Ivone Pereira. Eu não me lembro qual agora, porque eu já li vários. Tem outras perguntas aqui. Do Cláudio. Almas afins. Então, são almas que escolhemos para crescer juntos espiritualmente? Podemos ter várias almas afins, então? Diferentes grandes amores em diferentes encarnações? O nosso lar teve uma situação similar, que você mencionou. O espiritismo, às vezes, me dá a impressão de que apoia a ideia da meia laranja. Você também comentou sobre isso, né? Não sei se você quer comentar mais. O espiritismo não apoia a ideia da meia laranja, não. Esse negócio de meia laranja, a gente já comentou. Quer dizer, a pessoa ela nasceu faltando alguma coisa e o outro vai complementar. Isso não existe, tá? Agora, que há almas bastante afins, isso sim, a gente sente na gente mesmo. Emmanuel considera, não é, na situação dele com a Lívia, que ela é a alma gêmea dele. E ela considera do mesmo jeito, que está guardando ele, né, no crescimento dele para conseguir chegar onde ela está. Então, há almas afins, isso tá na própria literatura e são fatos, não é? Então, isso vai depender muito, não é, também da condição evolutiva em que a criatura se encontra. Olha a Renúncia, Alcione Pollux. Alcione já é um espírito que nem precisa vir mais para a Terra. Não precisava mais. Mas pelo amor que ela tem a ele, ela vem. E aí, na hora que está vindo, dois espíritos estão vendo, ela vem como uma estrela que está pousando na Terra. E os dois comentam, ainda infelizmente não será dessa vez. Ela sendo um espírito superior, será que ela não sabia que ainda não seria dessa vez? Ela sabia, mas ela sabia também que o fato de ela estar junto dele seria o gatilho que o despertaria finalmente. E é o que acontece quando no finalzinho, não quero fazer como é que chama? Spoiler? Spoiler aí, contar o final da história, né? Então, leiam lá para ver como é que acontece o encontro dos dois numa situação em que ele vai despertar, porque se não desperta depois daquilo, sinceramente, tem que ser muito duro. Tem mais duas perguntas. Essa aqui aqueles que estão sozinhos, não encontraram parceiros, onde estarão os seus espíritos afins? Muito interessante essa pergunta, gente. As perguntas estão muito boas. Bom, primeiro, a pessoa estar sozinha é uma situação de solidão. E eu considero a solidão uma das provas mais difíceis, mais duras. Às vezes é expiação também, né? Mas às vezes é a prova que o próprio espírito escolhe viver nessa situação. E às vezes a solidão no meio da multidão. A solidão em circunstâncias que a gente não consegue explicar direito. Eu me sentia muito solitário quando eu era jovem, muito solitário. Tinha família, tinha os irmãos, tinha amigos, mas eu me sentia solitário porque eu sentia a ausência de alguém. Era uma coisa
tremenda. Dali nasceu minha convicção de que eu me casaria nessa encarnação, não é? Então, pode acontecer isso. Agora, onde é que estarão as almas mais afins dessas pessoas? Às vezes também estão reencarnadas passando pela mesma prova ou pela expiação da solidão, também aguardando o momento do reencontro. Às vezes já evoluíram um pouco mais, estão em mundos melhores, aguardando justamente a prova desse espírito que agora está na solidão, para que ele, depois de ter vencido essa situação, possa ascender e ir ao seu encontro nesses mundos superiores. São várias as hipóteses, não é, que podem aí surgir dessa situação. Estão, normalmente, os espíritos afins estão também dando continuidade à sua evolução de alguma maneira, seja no mesmo planeta, ou seja, às vezes em mundos superiores, e às vezes até em mundos inferiores. O espírito já fez uma certa evolução, tem uma ligação muito profunda com o outro que ficou atrasado no processo evolutivo. E não está nem habitando o mesmo planeta, está num planeta inferior. Mas há necessidade da continuidade do seu progresso, então reencarna e se sente só, porque não tem uma alma afim com quem gostaria de... Aí tem que ter muito cuidado, inclusive, em relação a isso, não é? Porque às vezes tem uma programação de um encontro com uma alma irmã ou uma alma que não é uma alma tão afim, mas com quem tem um compromisso. Assumir o compromisso de receber filhos, de ajudar a educar os filhos, essa coisa toda. Então, é uma questão que vai variar demais, viu? Varia muito aí. Não se pode dizer, a sua situação é essa, porque são tantas as possibilidades, as hipóteses, e aí tem que, né, quem mais vai saber de fato é a própria pessoa, especialmente se ela conhecer o espiritismo, se colocar a meditar. E pode ser que aí ela encontre mais razões. Tá bem? Tá. Tem mais duas aqui. Uma pessoa pergunta: qualquer relação extraconjugal é considerada promíscua? Ou, espiritualmente, a relação sexual não define a verdadeira fidelidade entre um casal, já que em planos superiores a fidelidade está acima das relações carnais? Define sim. Essa colocação, não é, de que justificaria, né, nos mundos superiores, já que isso não é tão fundamental lá, é um sofisma, tá bom? Então, seria a querer auto-enganar-se. Sim, a pessoa que assumiu um compromisso com a outra, assumiu o compromisso de respeitar. Há um livro do Divaldo, eu acho que é Manuel Filomeno de Miranda, em que ele coloca a desencarnação de uma pessoa. O Divaldo disse que foi uma pessoa que ele conheceu, que conviveu com ele, inclusive na mansão. E esse indivíduo, ele desencarnou, e era uma pessoa muito briguenta, quer dizer, e tudo ela achava razões para discutir com os outros. E, no entanto, desencarnou e encontrou condição de ser assistido. E qual a razão dos espíritos estarem assistindo ele? Ele foi fiel ao casamento o tempo inteiro. E por causa disso ele tinha créditos, apesar de ser brigão com todo mundo, ele tinha créditos para receber assistência na desencarnação. Tá bem? Então faz diferença sim. Olha a situação do pai de André Luiz. Quando André Luiz pergunta para a mãe, e o papai? Ela diz, está no umbral, meu filho. Porque enquanto esteve conosco, ele tinha uma outra família. E como ele não contou nada, ele aprendeu a dissimular, a esconder, agora ele tem vergonha, não admite a minha aproximação. E está nos braços de outras com quem ele mantinha relações. E ela está se preparando para quê? Para reencarnar e acolher essas criaturas como filhas. E aí André Luiz, mas vai acolher os obsessores. André, nós não devemos ver como obsessoras, mas como irmãs nossas que estão enfermas. Então, a pessoa que não respeita o outro no compromisso assumido está lesando a sua própria consciência, por mais que encontre desculpas para isso. Tá bem? O fato é esse, eu não posso mentir para vocês, tá bem, gente? Eu tenho que dizer o que é o frase, fato. não faça o outro que não queria que fizesse para você, né? Então... Agora, se aconteceu com a pessoa
e ela está descobrindo isso agora e não sabia, na lei divina há atenuantes, gente, para tudo. Nós somos responsáveis na medida daquilo que a gente conhece. Aquilo que a gente não sabe, a gente não tem responsabilidade. Agora, muitas vezes a gente sabe, mas a gente não quer admitir. Não é? Aí, quando encontra a doutrina espírita que coloca a coisa bem clara, a pessoa deseja não ser espírita. Que é melhor não saber, não é? Aí continua fazendo o que gostaria de fazer, apesar de reconhecer que agora aquilo está equivocado, não é? Mas para todo mundo chega um momento, e vai chegar o momento em que nós vamos aprender a nos dominar. A energia sexual, ela é criadora, mas quando mal utilizada, ela é profundamente destrutiva. Destrutiva de nós mesmos, das nossas potencialidades, das nossas capacidades. Mas não precisa ser assim, de forma nenhuma. Com o tempo, nós vamos aprendendo a dominar isso. O Chico, segundo contou Divaldo, ele também tinha suas dificuldades. Ele disse que ele saía pelo campo correndo e gritando quando estava na adolescência. Correndo pelo campo e gritando para extravasar aquilo, não é? E então depois ele foi aprender com Emmanuel. Emmanuel faz uma parábola muito bonita, inclusive, sobre a questão das células, não é? E dos órgãos que nós temos, que também têm os seus apelos, as suas necessidades. E aí Chico aprendeu com isso a convidar as irmãs células da região sexual, não é, que estão ligados à libido e essa coisa toda. Na hora da psicografia, do atendimento às pessoas, ele dizia: irmãzinhas, é hora de subir, vamos subir, vamos. Só não interrompendo você, o Mauro coloca aqui no chat, se vocês tiverem a oportunidade de ler, tem um livro de Martins Peralva, Estudando a Mediunidade, onde tem a classificação dos casamentos, que são os acidentais, provacionais, sacrificiais, afins, né? Afinidade superior, e transcendentes. Talvez seja interessante dar uma lida neste livro, né? Com certeza. Tem uma última pergunta que não está ligada muito a esse tema. Eu não sei se você ainda tem tempo, quer responder ou se quer fechar. Quem diz isso é a Kemi. Tem tempo para essa pergunta? Tem, pode fazer sim. Carlos, você poderia falar mais um pouco sobre a questão dos sonhos, principalmente sobre quando sonhamos com desencarnados e estes sonhos não são necessariamente confortantes, e que muitas vezes nos remetem ainda a situações vividas na Terra, doenças, por exemplo. Seria algum indicativo de que estes desencarnados ainda continuam a sua luta e recuperação em outros planos, ou apenas de que o sonho é fruto de que vivenciamos há pouco tempo com esses desencarnados? É possível distinguir? Não é fácil, Felipe. Não é bastante complexo. Esse terreno dos sonhos, ele é um terreno bastante complexo, né? E nós temos vários tipos de sonho. Nós temos aquele sonho, inclusive, que é provocado por exemplo, uma alimentação que não foi muito adequada, o organismo não conseguiu processar e aí acaba causando transtornos para a gente. E a gente tem sonhos, né, relacionados com isso. Mas temos esses sonhos, sim, dos encontros com os espíritos, não é? E normalmente, ao desprendermos do corpo, nós vamos ao encontro daqueles com quem nós nos afinizamos. E aí vamos tratar. E às vezes aquilo nos incomoda, não é? E o corpo fica, o espírito está preso ao corpo como se tivesse um balão preso num poste. E como há o cordão fluídico ligando, conforme abala o espírito, o corpo recebe as repercussões. Então é por isso que o indivíduo acorda às vezes mais cansado do que deitou, em função, não é, dessas situações. Então é bastante difícil saber as razões. Mas se a gente tem um sonho e um encontro com uma pessoa desagradável, não é, e tudo, é muito importante orar. O que é que pode ajudar a solucionar isso? Que eu creio que o que vale mais é como a gente pode solucionar isso. Ao invés de distinguir propriamente, sabe, que
é muito difícil distinguir o que é uma coisa e o que é a outra, está nos incomodando? Então, como a gente soluciona isso? Preparar-se para dormir. A gente ter o hábito de deitar e apagar. Como tem esses reloginhos que ficam controlando o sono da gente, eles dão as mensagenzinhas. E aí uma das mensagens diz assim, o normal é deitar-se e levar um certo tempo para dormir. Quando você se deita e dorme imediatamente, pode ser um sinal claro de estresse. Olha que interessante. A gente costuma dizer, eu mesmo digo assim, deito e apago. Isso pode ser estresse. Pode ser que eu estou deitando já passado do que deveria ser, não é? E aí estou estressado. Mas nunca se deve deitar e apagar antes de fazer uma preparação. Eu apago depois da preparação. Faço pelo menos uma leitura, uma oração, não é? A gente faz a nossa leitura com Daniel antes, não é? E depois, quando eu vou me deitar de fato, eu faço a minha oração. Bem, o Divaldo me contou que ele lê pelo menos 20 ou 30 páginas todas as noites antes de dormir. Não importa a hora que ele vai para a cama. Então, a gente pode se preparar para dormir e deve fazer isso. Orar, manter a sintonia com o nosso mentor espiritual, pedir a ele que nos ampare durante o sono, porque nós podemos ser levados por ele para regiões boas, para ouvir palestras, às vezes, a depender da nossa condição, até ajudar em alguma coisa. Então, a gente varia muito e vai depender de como a gente está naquele momento é que vai ser o tipo de encontro que a gente vai ter. Então, todo mundo tem sonhos desagradáveis e sonhos bons, mas a gente pode trabalhar para que os sonhos de boa qualidade sejam os mais numerosos, se a gente se preparar bem para o sono. Tá bem? Excelente, obrigado.